Olá, que bom que você voltou aqui conosco, porque agora vamos dar uma passeadinha por Brasília e aí eu jogo para os pensadores de Mato Grosso. Vamos falar do voto impresso. E aí, professor Haroldo, Kleber Lima, 23-11 o placar. Que placar é esse, hein? O que aconteceu? Foi enterrado o voto impresso ou ainda não? Não, ainda não. Foi na comissão especial que estava discutindo o assunto, né? 11 votos a favor, incluindo do Zé Medeiros, aqui o deputado de Mato Grosso, e 11 votos contra, incluindo o do Valteni Pereira, aqui de Mato Grosso também, que provavelmente está na comissão, porque ele está substituindo o deputado Bezerra, né? Então, ou Juarez Costa, não lembro agora, que ele é suplente, mas estava lá e votou contra. A explicação do presidente da Câmara, o Arthur Lira, é que como a comissão especial ela não é terminativa, ou seja, ela não é deliberativa, o assunto pode ser apresentado ao plenário ainda, né? E então foi determinado, escalado um outro deputado para fazer um novo parecer, encaminhando a proposta pela rejeição. Então a comissão vai propor ao plenário, se isso for de fato ao plenário, que não aprove ou que não adote a proposta do voto impresso e auditável. Na verdade, essa votação ela é simbólica, né? Ela revela um momento importante do embate institucional que se formou no Brasil. A situação está muito grave pela atitude do presidente, que extrapola nos seus posicionamentos. Para além da defesa da proposta, ele agride as instituições, que é uma característica dele, ele agride a imprensa, ele agride os tribunais superiores, ele agride a legislação e ele agride a Constituição, quando ele insiste no comportamento de ameaçar as eleições do ano que vem, caso a regra não seja a que ele defende. E aí ele usa um malabarismo retórico para dizer que se não for limpa a eleição, não vai ter eleição. Como se as eleições anteriores não tivessem sido limpas, inclusive a que o elegeu. E os poderes começaram a reagir, né? Os tribunais superiores reagiram unitariamente, todos unidos, não é um ou outro membro dos tribunais superiores, são todos, assinaram documentos em conjunto, exigindo respeito do presidente. Não é obrigado a deixar de pensar ou de acreditar no que ele acredita, mas ele é obrigado, por força do cargo que ele exerce, por força da Constituição, a respeitar as demais instituições. E o parlamento está enxergando isso, porque a nossa democracia ela é sustentada em 3 poderes, e esses poderes são autônomos e dependentes, né? Existe uma interdependência. O que significa interdependência? Cada um, eles têm relação, mas cada um tem a sua autonomia. E cabe hoje ao legislativo, que é mais plural, que representa a sociedade, intermediar esse conflito que é muito sério. Tem um editorial da Folha de São Paulo ontem alertando para o risco iminente, concreto, real de uma guerra civil no Brasil. Aí já teve reações dos próprios militares que já estão recuando, porque eu já disse isso aqui algumas vezes, não existe maioria entre as próprias Forças Armadas, graças a Deus, para sustentar uma medida golpista. E até aqueles que estavam mais assanhados, mais alinhados com o presidente, já começaram a recuar. O Braga Neto, por exemplo, vai ter que ir sentar lá no parlamento para se explicar. E lá quem manda são os parlamentares. É por isso que o nosso sistema político é construído dessa maneira, para que não haja autoritarismo e despotismo. Vamos ver como vai ser a reação no plenário, se de fato isso for ao plenário. Eu gostei muito, falei ontem rapidamente disso, para encerrar essa minha primeira participação, da postura do Ciro Nogueira como novo ministro da Casa Civil. Destaquei a frase dele, que ele estava chegando ao lugar de ministro para ocupar a função de amortecedor. O que é o amortecedor? É evitar o impacto, porque se essa corda continuar sendo esticada, as consequências não serão boas para o Brasil, para nenhuma das partes.
Tá certo. Agora, professor, falando disso também, claro, ontem também teve um desdobramento em relação ao ministro Fux, que fechou o diálogo com o presidente Bolsonaro, e também o senhor pode comentar sobre a votação lá do voto impresso. Eu acho que o Kleber já fez a abordagem correta com relação a essa questão do voto impresso, né? Com relação ao que foi decidido nas comissões. As comissões, elas são consultivas, né? São opinativas e não são terminativas, ou seja, ali não é conclusivo a questão do voto impresso. E tudo indica que o Arthur Lira, que é o presidente do Congresso, vai levar ao plenário exatamente, e eu particularmente acredito que possa se ter uma nova leitura, uma interpretação diferenciada do que foi apontado lá nas comissões. Tanto é que hoje tem um outro relator e uma nova votação em cima exatamente do mesmo tema, né? E os líderes de partidos podem sim ter um número consistente de parlamentares que entendem que o voto impresso, auditável, da forma com que o presidente Jair Bolsonaro quer, né, possa até ser aprovado em plenário. Tanto é que existe uma boa resistência por parte de alguns parlamentares de oposição, dizendo que é completamente desnecessário, né, e desmerecedor, vamos dizer, você acaba desmerecendo, segundo esses parlamentares de oposição, desmerecendo o que está já sendo debatido e deliberado nas comissões, né, e eles são absolutamente contra, né, contra exatamente essa posição. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? É um tema bastante polêmico, é um tema que está criando algo que é muito mais problemático para o Brasil, que é essa instabilidade política e de poderes, né? Claro que cada poder tem a sua autonomia e deveria centrar a sua autonomia dentro da sua função. O que nós temos hoje, infelizmente, no país, né, claramente, né, desvelado por parte de um Supremo, no caso específico do Supremo Tribunal Federal, é um desvio de função. O Supremo Tribunal Federal, que deveria apenas julgar e processar, quer legislar, né? É um partidão de pelo menos 9 membros que decidiram definitivamente, de uma forma ou de outra, desconstruir tudo que está sendo feito por parte do governo federal, e a missão final, a cabo de tudo isso, é, né, tirar o presidente da República do posto de presidente da República, e estão fazendo isso do jeito que eles acham que é da forma mais correta, e vem, de certa forma, há muito tempo, né, criando uma situação completamente desequilibrada e desconfortável para o Brasil como um todo, enquanto país, considerando que nós estamos falando da Corte, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é algo extremamente lamentável tudo que o Brasil passa, até porque eu não vejo dificuldade nenhuma nesse sentido, nós termos, sobretudo, mais transparência, porque é bom tanto para quem é de esquerda como para quem é de direita, né? No ano que vem, eleições mais transparentes, mais limpas, né? E com muito mais confortável para aquelas pessoas que vão votar. Infelizmente, o Congresso, o Tribunal Superior Eleitoral, não é só dizer que a urna eletrônica é boa e é funcional e é segura, precisa convencer principalmente a população brasileira, ou a maioria dos brasileiros, que realmente isso é possível. E infelizmente até agora isso não foi declarado e não foi convencido por parte do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de algumas denúncias que já foram apresentadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Agora, Kleber, rapidinho que o tempo avança, eu quero deixar um tempo ainda para os nossos telespectadores, tá? Com as mensagens. E aí eu pergunto para você, já perguntei para o professor, bom, o ministro, o presidente do Supremo, Fux, fechou o diálogo com o presidente da República, Jair Bolsonaro. É uma postura democrática? De que forma a população volta os olhos para o STF novamente diante desse posicionamento de Fux? Eu não li dessa maneira, Luciana, que ele fechou o diálogo. Eles tiveram uma conversa um tempo atrás, um mês e pouco atrás, quando o presidente foi lá no tribunal para tentar dar uma distensionada. Eles fizeram sinalizações prévias de manter o debate no campo institucional, respeitando-se a independência e a legitimidade de cada poder, e o presidente descumpriu. O presidente reiteradamente tem agredido os outros poderes e membros dos poderes, falando palavras chulas, de baixo calão, impróprias para um presidente da República. Nunca antes na história do mundo tivemos um presidente assim tão com um nível tão baixo, né, de uso de palavras chulas, de impropérios e de acusações levianas, né? O ápice disso foi a live da quinta-feira da semana passada, prometida para apresentar provas de que o sistema
de fraude de serviço, não apresentou nenhuma prova, admitiu que não tinha prova, aí depois de admitir, usou de mentiras, de conteúdos de fake news para tentar provar isso, depois teve que aí mudou o discurso. Não sou eu que tenho que provar que tem fraude, é a Justiça Eleitoral que tem que provar que não tem, quer dizer, é uma coisa ridícula. Além de ser uma inversão do ônus da prova, a Constituição diz que o ônus da prova cabe a quem acusa, não há, desde 1996, a implantação do sistema do voto eletrônico no Brasil, nenhuma comprovação das denúncias que foram feitas de que de fato houve, né? E aí ele falou, bom, não tem como fazer uma reunião para as pessoas saírem do mesmo jeito que entrou, é desnecessário. Hoje o que eu quero é exigir respeito do presidente da República às instituições. O Judiciário endureceu a reação em relação ao presidente da República. Bolsonaro já tem que responder a 2 inquéritos agora no Supremo Tribunal Federal, um das fake news e outro por propaganda extemporânea. O negócio está ficando apertado para ele. Antes de me despedir, eu quero só perguntar, você conhece uma pessoa chamada Vandelci? Eu não ia esquecer, meu nome é diferente, É diferente. né? Não conheço. Eu conheço a Vandelci. Como o nome dela é tão difícil, ela é conhecida como Val. A Val é assistente do meu dentista. Ela mora lá no Canjica. Ela e o marido dela, o Adriano, que eu chamo de Zé Toca, todo dia nos assistem. Aí eu tô lá e dentista é o seguinte, você tá lá com a boca aberta É monólogo. e ele querendo conversar com você. Você fica desesperado E para a Val responder, me não torrando dá. a paciência e eu falei, eu vou me vingar de você, Val. Amanhã eu vou contar seu nome lá na televisão, viu, ô Toca? E ela falou mal de você ontem, viu, Zé Toca? Falou que você não é essa flor que a gente fala, não. E o doutor Eduardo, que é o dentista, é minha testemunha, viu? Ai, que susto, achei que você ia falar que ela falou mal de mim. Não, Val, um ela beijo falou. pra você, viu? É que a gente começou a elogiar o marido dela. A gente não, que eu não conheço ele ainda pessoalmente. Ainda não. Vou lá tomar um café. O dentista, né? O doutor Eduardo começou a elogiar. Ela falou, ele não é essa flor que se cheira, não. Eu vou contar para ele. Tá contado no ar para todo mundo. Tá certo, gente. Vou rapidinho aqui, ó, para suas mensagens. A gente tem só 1 minuto, rapidinho, viu? Olha, sobre os recursos da saúde, os colarinhos brancos, duvido que vão para a cadeia. Sempre é assim. Se eu fosse um trabalhador que roubasse um vidro de dipirona na UPA, era preso e humilhado. Bom dia, bancada. A festa com dinheiro da Covid-19 não aconteceu só em Cuiabá, mas provavelmente nos 141 municípios e muitos que eu conheço. A festa foi grande e continua sendo. Cadê o Ministério Público Federal? Que STF é esse? Os prefeitos e governadores que desviaram os recursos da saúde não podem ir à CPI. Bom dia, gostaria de saber, cadê meu médico do posto de saúde do Sucuri? Não tem os atendimentos e nem previsão. Seu prefeito, vamos trabalhar. Que situação lamentável, gente. Olha só, estamos vivendo um verdadeiro cativeiro institucional. Líderes que só mudam com intervenção divina. Mentes cauterizadas pelo mecanismo que mata, oprime e humilha quem não pertence ao sistema. Deus sara essa nação. Amém. Vou finalizar o nosso programa com essa mensagem, viu? Deus sara essa nação. Precisamos sim de cura, viu? Muitas curas. Bom dia para você. Uma excelente sexta-feira. Ó, segunda-feira, às 6 horas da manhã. Deus quiser, estaremos de Ponto volta. Você não falou que ia aqui. fazer um coraçãozinho também? Ah, eu vou imitar a Kleber hoje, fazer um coraçãozinho Aderir, aqui. Vamos melhor lá, que professor. imitar. Vamos Aí, aderir ao garoto, cadê o amor coração? aqui. Cadê o coração? Tá aqui, ó. Tá pulsando, Guardado né? aqui. Com certeza e muito. Um beijo para você. Fique com Deus.